Alô, boa noite, irmãos. É um prazer muito grande retornar aqui, estar com vocês. Foi muito bom estar com vocês durante a semana. Eu gostei muito, né? Apesar do friozinho aqui de Nova Friburgo. Mas a gente chega aqui, o calor humano, né, aquece a gente. Eu queria passar para vocês assim, algumas informações, que talvez vocês já saibam, mas é sempre bom lembrar. Quando nós começamos a campanha do Evangelismo Semana Santa, antes nós fizemos um preparo para convidar nossos amigos, parentes, alguns familiares, vizinhos, para participarem dessa campanha. Vocês se lembram que nós fomos solicitados a orar por pelo menos 5 pessoas, não é? Orar por essas pessoas, levar literatura para elas e depois trazê-las aqui para assistirem o Evangelismo Semana Santa. Aí, depois, quando termina o Evangelismo Semana Santa, começam então os domingos de esperança. Então, hoje é o primeiro domingo dos domingos de esperança, e cada domingo, os 8 domingos que se seguirão, o pastor Eliel é que estará aqui com vocês fazendo os domingos de esperança. Então, esse primeiro eu estou fazendo a abertura e depois o pastor Eliel. Os temas deste ano fui eu mesmo que preparei. A União pediu que eu preparasse os temas, os PowerPoints, os sermões, tudo direitinho, né? E foi bem trabalhoso, porque ele foi baseado no livro do pastor Bulhon, A Última Chamada. Então eu fiz uma seleção dos temas que seriam mais pertinentes para essa série evangelística, porque o ideal é nós trazermos as pessoas para que elas participem desses domingos de esperança. Então é o momento de você trazer aquelas pessoas que você já começou a estudar com elas, já falou alguma coisa, pessoas que têm algum interesse, você trazer para participar dos domingos de esperança. O pastor Bulhon tem uma maneira toda peculiar de apresentar mensagens apocalípticas. Por exemplo, ele evita muito falar o nome de instituições. Ele vai jogando os dados e deixa que o leitor faça ou tire a sua própria conclusão. O que é bem interessante, não é? Bem interessante, é bem peculiar, é um estilo próprio dele. E quando eu preparei o sermão, eu procurei também seguir mais ou menos até onde eu pude seguir essa linha, esse paradigma do pastor Bulhon. Mas eu também fui buscar, quando eu achei que era necessário, eu fui buscar em outras fontes algumas informações para poder enriquecer o trabalho naquele momento, muito embora o livro dele esteja muito bom, é bem interessante. Logo nesse primeiro episódio, o pastor Bulhon vai abordar a respeito do próprio livro do Apocalipse. Então ele conta a experiência, de certa ocasião ele estava num voo, e ao lado dele estava sentada uma senhora. E essa senhora chorava, soluçava, ela estava bem chorosa mesmo. Ele não quis incomodar a senhora, né? Ficou quieto, mas depois no transcorrer do voo a senhora foi se acalmando, foi ficando mais tranquila, né? E aí ela olhou para ele e deu um sorriso, né, para ele. Ele perguntou para ela se estava tudo bem, né? E ela então falou para ele, não está tudo bem. Na verdade, mais ou menos em torno de um mês, eu perdi o meu esposo, logo depois disso, eu perdi também o meu filho, né? Então, assim, ela passou por uma situação muito trágica, né, bem trágica. E aí ela perguntou, né, se essas coisas que estavam acontecendo com ela, se elas estão escritas no Apocalipse. E ele falou que sim, né? Sim, essas coisas estão escritas, como elas estão escritas no Apocalipse, né? As tragédias, perda de parentes, também as guerras, não é? Tudo isso. Porém, é muito, assim, é fundamental, eu diria, a gente compreender que Apocalipse não significa tragédia de forma alguma, não é? Então, as pessoas, elas encaram o Apocalipse como se fosse um mistério. Eu já devo ter até falado para vocês aqui que a palavra é mistério. Se eu não falei, né,
vou falar para vocês, essa palavra mistério, ela é um neologismo grego. Significa mua em grego é fechar a boca. E terion significa ver. Mysterion, significa você se calar sobre alguma coisa que você vê. Na Bíblia você vai encontrar dois tipos de mistérios. Você tem o mistério da iniquidade. No mistério da iniquidade se oculta a verdade para que aconteça a chamada obra de engano. No mistério bíblico é bem diferente. No mistério bíblico você vê e você fala. E isso tem muito a ver com a própria palavra Apocalipse. Eu quero convidar vocês para lerem comigo aqui o capítulo 1, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1. Apocalipse 1, o verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bom, eu não sei se vocês perceberam, né? O adventista normalmente lê muito, então ele tem alguma noção. Vejam que o nome do livro é a transliteração de uma palavra grega, Apocalipse. Mas essa palavra que dá nome ao livro, ela aparece na primeira linha, Apocalipse Jesus Cristo. Apocalipse Jesus Cristo, o Apocalipse de Jesus Cristo. Então, o nome do livro é a palavra que aparece em grego, logo a primeira palavra, Apocalipse Jesus Cristo. Só que em português, ao invés de escrever Apocalipse de Jesus Cristo, ele escreveu Revelação de Jesus Cristo. Então ele traduziu, a primeira palavra, traduziu. O nome do livro ficou transliterado, mas no livro, no corpo do texto, ele traduziu Revelação. O que é Apocalipse? Qual é a etimologia da palavra Apocalipse? Ela também é formada de duas outras expressões. No grego, o apó significa alguma coisa afastada, alguma coisa longe. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que vocês vão achar bem interessante. Diz assim, olha, fulano, ele ganhou um prêmio, ele está no apogeu. A gente já ouviu isso, né? Está no apogeu, ganhou um prêmio. O que é apogeu? O apogeu é formado de duas expressões. Apó, que é afastar-se de, está longe, e G é terra, apogeu, do grego, significa longe da terra, afastado da terra. Então o indivíduo, ele ganhou um prêmio, ele está no apogeu, ele está acima de todo mundo, né? Está no alto lá da terra. Quando você tem apocalipse, você tem o apó, que é afastar-se de, e calipsis, que significa, vem de calipto, oculto, escondido. Compreendeu? Então é afastar-se de esconder. O afastar de esconder é o quê? Revelar. Sendo que a nossa Bíblia, as primeiras Bíblias em português, elas não foram traduzidas direto do grego, o Novo Testamento. Nem o Antigo Testamento direto do hebraico. As nossas Bíblias iniciais, elas foram traduzidas da Vulgata Latina, que é uma versão de Jerônimo, lá do século V. Autorizada pelo Papa Damaso. Foi a primeira a tradução oficial da Bíblia toda, foi a chamada Vulgata Latina, para o povo cristão. E essa expressão revelação, ela foi tirada lá da Vulgata Latina, porque a palavra revelação, ela vem do latim, não vem do grego, do revelare. Então você tem um re do latim, que significa um movimento para trás ou uma negação, re, e nós temos muito disso em português. E você tem o re mais o velare. O velare vem de velo, que significa esconder ou colocar véu. Véu, esconder. Então, revelare significa você retirar o véu. Quando você retira o véu, você deixa o objeto exposto. Então, na realidade, o Apocalipse não é um mistério,
não é algo oculto, é algo para ser revelado. Agora, as pessoas normalmente não entendem o Apocalipse porque elas desconhecem um fato, né, que nós adventistas já aprendemos há muito tempo. É que o Apocalipse ele está ligado com todo o restante das Sagradas Escrituras. Vocês sabem, existem cerca de 500 alusões no Apocalipse ao restante da Bíblia. Você não consegue entender o Apocalipse se você não estudar Ezequiel, Daniel, Gênesis, Êxodo, Levítico. Vocês já notaram? O Apocalipse ele acaba sendo uma casca de banana para quem não estuda o Antigo Testamento. Agora eu pergunto, quem do mundo cristão mais estuda o Apocalipse se não os adventistas do sétimo dia? É por isso que uma vez o pastor R.R. Soares, ele disse que alguém estava querendo saber o Apocalipse, ele falou assim, vai estudar com os adventistas. Eles é que estudam o Apocalipse. O meu avô, José Alves Fagundes, pai da minha mãe, ele era batista. Na realidade, ele não era nada, né? Mas aí ele se encontrou com Jesus Cristo e a igreja que ele conhecia no interior de Minas Gerais era a Igreja Batista. E ele começou a estudar a Bíblia. E ele chegou para o pastor dele e falou assim, pastor, eu descobri aqui na Bíblia que a lei de Deus precisa ser guardada, o sábado precisa ser guardado, que a gente não deve comer carne de porco, e a gente tem que ter, a igreja de Deus nos últimos dias tem que ter o espírito de profecia. O pastor não discutiu com ele, falou assim, vá para a igreja adventista do sétimo dia, que lá tem tudo isso. Foi honesto, né? Foi sincero. Então vejam, essa concepção de que o Apocalipse é um mistério, é uma coisa oculta, é uma coisa desastrosa, né? Isso foi produzido por algumas literaturas e foi produzido também pelo cinema, né? O cinema, o Hollywood produziu muito dessa coisa de mistério e alguns autores também, alguns autores inclusive evangélicos produziram isso, né? Esse tipo de conceito. Como nós vimos ali logo no capítulo 1, no versículo 1, está escrito que o Apocalipse foi apresentado para João. Interessante que no próprio livro em si, ele não diz, no livro não, no versículo em que aparece João, ele não fala explicitamente logo no versículo, no capítulo 1, que João é esse, porque a Bíblia tem vários Joões, não é? Você tem lá o João Batista, a gente descarta, porque João Batista morreu muito cedo, né? E você tem o João, que foi discípulo de Jesus, que era o mais jovem de todos os discípulos. João era um garotinho, ele era entre juvenil e adolescente, quando ele se tornou discípulo de Jesus. Né? Mas existem uma série de evidências, né, indicando que João, na verdade, eu digo aqui o João, discípulo de Jesus, foi o receptáculo das mensagens do Apocalipse. Né? Por exemplo, quando João foi chamado, quando Jesus Cristo chamou João, João era uma pessoa muito iracunda, ele e o irmão. Vocês conhecem aquele episódio que Jesus Cristo foi para Samaria, e os samaritanos não quiseram recebê-lo, e João falou, Senhor, vamos fazer lá igual no Antigo Testamento? Senhor, deixa eu orar e pedir para jogar fogo em cima daquele povo lá, descer fogo, sabe como é que foi lá no Antigo Testamento? E Jesus olhou para ele e falou, não é assim, né? Não é assim, a gente tem que salvar as pessoas e não destruí-las. Né? Ele era iracundo, ele foi chamado de filho do trovão, porque ele era uma pessoa violenta, né? A princípio ele era uma pessoa violenta. Mas ele foi de tal maneira transformado que ele acabou sendo depois
cognominado como discípulo amado, né? Ele se tornou uma pessoa amorosa. Então, o João descobriu que o segredo da vitória na vida cristã é o relacionamento com Cristo. Então, nós vamos ver, por exemplo, João debruçado ali no peito de Jesus, não é? Pelo menos a única pessoa que a Bíblia relata que se inclinou sobre o peito de Jesus foi o apóstolo João. Então, ele teve assim, um relacionamento muito estreito com Jesus. Inclusive, existe uma profecia no Antigo Testamento que diz que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. De fato, quando Jesus Cristo foi apanhado, né, para poder ser crucificado, todo mundo fugiu, mas onde estava João? João ficou ali. Ele foi o único discípulo que acompanhou Jesus ali durante a crucifixão, não é? Ele ficou ali acompanhando junto com a mãe de Jesus. Então, na verdade, ele foi transformado. O caráter do mestre teve uma influência muito grande na vida do apóstolo João. E, inclusive, Jesus entregou a sua própria mãe nas mãos do apóstolo João. E ele foi, de fato, uma pessoa assim, muito leal e eu diria até que Deus deu assim uma missão especial para ele. Irmãos, todos os discípulos de Jesus tiveram morte trágica, todos eles. Um foi atravessado a espada, o outro foi jogado de alto do precipício, o outro foi decapitado, não é? Todos eles tiveram morte trágica. O único que não teve foi João. Porque João, Deus tinha uma missão especial para ele. Mas ele também era para ter sido ceifado com uma morte trágica. Não é? Então nós conhecemos, por exemplo, o general Tito foi o que destruiu Jerusalém no ano 70. Tito foi um grande general. Vespasiano foi um grande general, Tito foi um grande general, mas o irmão de Tito, Domiciano, era covarde, era frouxo. Ele era um indivíduo incapaz de pegar numa espada, muito diferente de Tito e de Vespasiano, que eram corajosos. Quando Domiciano assumiu o império, ele, para aparecer, digamos assim, para falar numa linguagem bem nossa, para poder aparecer, para poder substituir aquela fraqueza que ele possuía, então ele mandou cunhar os papéis do Estado com essa coisa, né, de Domitiano, Domitius et Deus, Nostrum Deum, Domiciano, nosso Senhor e nosso Deus. E ele mandou colocar um busto dele em cada praça nas grandes cidades de Roma. E os oficiais romanos, eles saíam de cidade em cidade. Isso, Domiciano mandou o exército fazer isso. E levavam as pessoas das cidades para aquelas praças. E as pessoas tinham que... Então, o comandante levantava uma taça e dizia assim: Imperador Domiciano, nosso Senhor e nosso Deus, curvem-se todos. E as pessoas tinham que se curvar. Às vezes, levantem a taça ao Imperador Domiciano. E eles tinham que levantar a taça. E foi num episódio como esse que João não se ajoelhou e nem levantou uma taça para ele. Ele falou: só conheço um Deus. Aí ele foi preso. João foi preso e foi condenado à morte, uma morte exemplar, ser queimado num caldeirão de azeite fervendo. Ora, irmãos, se você colocar um pedaço de carne num azeite fervendo, o que vai acontecer? A carne vai desaparecer. O caldeirão fervendo vai colocar a carne e vai ser completamente diluída. Então João ele foi baixado para dentro de um caldeirão fervendo, né? E depois foram puxados ali para puxar só os ossos, né? A ideia era puxar só os ossos, só que ele veio inteirinho, né? Não se afogou no azeite, veio inteiro. Estava lá, um pezinho, inteirinho, pode tomar banho, tirar o azeite dele. Aí ele falou: esse indivíduo não morre?
Essa notícia chegou até o imperador. O imperador falou, mas esse cara parece que não morre, né? Então manda ele para a ilha de Patmos, que era uma ilha que fica lá no mar Egeu, onde eram enviados os prisioneiros para trabalhos forçados. E essa ilha do mar Egeu foi agraciada, né, por João. Não por João, agraciada pela presença do Espírito Santo, não é? O Senhor Jesus Cristo vinha a João para apresentar para ele as mensagens do futuro, do presente, da sua volta, das situações que aconteceriam no mundo. Ele se apresenta, se você ler o capítulo 1, você vai ver que Jesus Cristo se apresenta para ele. João vai ver Jesus no meio dos candeeiros, que é uma cena do santuário, não é? E ali deve ter sido uma coisa muito bonita, irmãos, aquele homem, jovenzinho ainda, juvenil adolescente, que deitava a cabeça no colo de Jesus, agora vê o Senhor Jesus Cristo ali, belíssimo, com aquela estola sacerdotal, aquela vestimenta. Deve ter sido uma coisa fantástica, maravilhosa, deve ter sido um conforto muito grande para o seu servo receber, né, aquelas visitas. Uma coisa realmente muito maravilhosa, né? Então, irmãos, João, ele possivelmente ele deve ter sido libertado. A data não é muito exata, mas normalmente os historiadores colocam a data de limite em torno do ano 98. Porque depois do imperador Domiciano, entrou o imperador Nerva. O imperador Nerva sabia que Domiciano era muito injusto, que ele fez muitas arbitrariedades. Então, o que ele fez? Ele deu anistia política a todos os presos que foram injustamente presos ou que não eram de alta periculosidade. Ele deu anistia para eles. E João, então, foi libertado. Ele foi para Éfeso. Lá em Éfeso, ele fixou residência, e nós temos alguns pais da igreja que escrevem sobre a vida de João, não é? Por exemplo, alguns dizem que João, ele depois de muito velhinho, né? Já muito velhinho, ele já não podia mais ir caminhando para a igreja. Então, de vez em quando, e que não era bem igreja, normalmente eles se reuniam assim em locais onde dava para reunir diversas famílias, né? E então ele era levado para esses locais, que vamos chamar de igreja, não existia igreja naquela época. E ele é levado, e às vezes ele não tinha muito o que falar, porque já estava muito velho, mas ele era levado lá na frente, pessoas queriam ouvir aquele homem que tinha estado com Jesus. Aí ele olhava para as pessoas e dizia assim: irmãos, amai-vos uns aos outros. Ele foi chamado o apóstolo do amor, porque ele escreveu muito sobre o amor. Então, possivelmente, a terceira carta de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta, e isso possivelmente tudo indica que foi depois que ele saiu lá do mar Egeu, não é? E ele foi então para Éfeso. Foi o chamado o discípulo amado, né? O discípulo que amou muito, que amou profundamente e que deixou mensagens profundas, né, de amor, né? Uma coisa maravilhosa. Bom, qual o objetivo do livro? Qual o objetivo do livro do Apocalipse, né? Aí o cinema vem, o Apocalipse é para anunciar tragédia, coisas terríveis, coisas tremendas, e fala de destruição. E, na verdade, esse não é o objetivo do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem alguns objetivos, é lógico que ele tem alguns objetivos. Eu não vou colocar em ordem de importância, mas eu vou enumerar algumas. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo queria alertar o seu povo com relação aos perigos que o seu povo sofreria ao longo da história e como se desvencilhar de alguns deles. O Apocalipse iria revelar, por exemplo, quem é o grande inimigo de Cristo, que foi anunciado lá no livro de Daniel, a ponta pequena, ou chifre pequeno, que é chamado por Paulo de o homem do pecado, e que o próprio João chama de anticristo. Então o Apocalipse vai agora ajudar, corroborar com o livro de Daniel, para apresentar a identidade desse personagem. Então por que foi escrito em símbolos?
Foi escrito em símbolos porque o Apocalipse ele vai denunciar diversas instituições. E se ele fosse escrito de maneira clara e explícita, denunciando essas instituições, o livro não teria chegado até nós, ele teria sido completamente destruído. Então, Deus mandou João escrever de forma simbólica, para quê? Para proteger a integridade do próprio livro e do povo de Deus. Então, esses são alguns objetivos do livro do Apocalipse. Ele também foi escrito para advertir as pessoas com relação a se deixar levar pelos enganos de Satanás e pelas instituições que são sustentadas por ele. Então, ele foi assim, digamos, uma preocupação de Deus com relação ao seu povo e com relação ao próprio mundo. Então, irmãos, essa fluidez de símbolo é muito interessante também. Sabe, eu quando analiso determinadas situações do povo de Deus, do mundo, das perseguições, da luta, do grande conflito, eu fico admirado como Deus faz as coisas. Por exemplo, mais ou menos do ano 400 até a época de João Batista, ou do pai de João Batista, né? Que era sacerdote, Zacarias, esse período ele é chamado de período intertestamentário, que os teólogos entendem como sendo chamado período de silêncio. Por que período de silêncio? Porque não houve revelação. Deus não levantou nenhum profeta, nenhuma profetisa, Deus ficou em silêncio, isso aqui em termos de revelação profética, no período intertestamentário. Aí nesse período, no período intertestamentário, apareceram muitas pessoas, até porque muitas pessoas dentro do povo de Israel, né, muitos homens, para poder trazer palavras e mensagens de conforto para o povo de Israel. Porque nesse período, o povo de Israel primeiro, ele foi escravizado pelos gregos, sofreu na mão de Antíoco Epifânio. Depois passou a sofrer na mão dos romanos também, porque no ano 63 a.C., o general Pompeu entrou na Palestina e mais uma vez o povo de Deus foi escravizado. Primeiro ele sai da mão dos gregos para entrar para a mão dos romanos. Aí as pessoas estavam desanimadas. Já passaram por aquela guerra dos Macabeus, né, por volta do ano 160 e pouco. Então, o povo de Deus estava sem esperança. Deus não se revelava. O que está acontecendo? Aí surgiu a chamada literatura apocalíptica. Ok? É importante que vocês saibam disso. A literatura apocalíptica foi uma literatura que surgiu no período intertestamentário, com indivíduos que, vamos supor, o indivíduo lá chama-se Yosef, mas ele quer escrever um livro para poder trazer conforto para as pessoas. Então, o Yosef, o que ele faz? Ele escreve um livro com figuras pictóricas, parecendo aquelas figuras pictóricas do livro de Daniel, ou do livro de Ezequiel, e outras gravuras mais que eles inventavam. Aí ele coloca assim o nome dele, Yosef ben Daniel, José, filho de Daniel, Yosef ben Daniel. Não tem nada de inspirado o livro, mas ele faz isso para quê? Para poder dar conforto ao povo de Israel. Então, irmãos, nesse período surgiram muita literatura desse tipo, muito. Só que agora vem um ponto que é fundamental, que eu vou falar para vocês. Nem Daniel, nem Ezequiel, nem o Apocalipse fazem parte dessa literatura. Essa literatura intertestamentária, ela é uma imitação dos de Ezequiel e de Daniel. Apocalipse dá sequência a Ezequiel e Daniel. Ela é de uma natureza diferente, mas recebe o mesmo nome, ele segue determinando paradigma literário desse tipo de literatura. Ok? Por que Deus fez isso? Deus usou
digamos assim, uma espécie de moda da época, né? Para poder falar ao seu povo, a fim de que apenas o seu povo pudesse tomar conhecimento dos seus segredos, o segredo que ele iria trazer aí aos profetas, né? Outro objetivo do livro é apresentar o Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse é um dos livros que mais revela quem é o Senhor Jesus Cristo. Fala de sua beleza, fala de seu poder, fala de sua vinda. Se você pegar, por exemplo, Apocalipse capítulo 12, né, ele retrata a luta entre o bem e o mal, o surgimento da igreja, a divisão entre a igreja dos patriarcas e a igreja dos discípulos, a igreja discipular. Vai apresentar a igreja do deserto, não é? Que vai ficar fora da vista do dragão durante 1260 dias, né? Protegida pelo deserto. É muito interessante, não é? Vai falar da última igreja, a igreja remanescente, a igreja que vai aguardar a volta de Jesus. Então é muito interessante. Aqui no Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Maravilha, irmãos, é maravilhoso, não é? Então, concluindo, o que nós entendemos ao estudarmos esse preâmbulo, essa introdução do livro do Apocalipse? Primeiro, ele não é um mistério. Ele não é um mistério no sentido semântico da palavra, né? No seu significado hoje. Não é um mistério como eram as religiões de mistério no passado, não é? Na realidade, o Apocalipse é uma revelação, é um diálogo que Deus tem com o seu povo. É um livro que fala do próprio Deus, é um livro que revela ao Senhor Jesus Cristo, é um livro que foi escrito num contexto de perseguição na era de Domiciano, e Deus então preservou o apóstolo João para que ele pudesse escrever esse livro, e é um livro que traz esperança, a esperança da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é uma resposta divina aos clamores da humanidade. Nós que buscamos esperança, nós vamos buscar esperança no Apocalipse. Ele não é um terror para nós, ele é um livro de esperança para nós. Ah, mas ele é terror. Sim, ele é terror para o ímpio, ele é terror para o mal, ele é terror para Satanás e seus anjos, mas ele não é terror para nós. Para nós, na verdade, ele é um livro de esperança. Se o livro apresenta alguma complicação teológica, ele não apresenta para nós que estudamos a palavra de Deus. Essa complicação é para aqueles que não estudam a palavra de Deus, não têm fé e não têm relacionamento com Deus. Para esses, os que têm relacionamento com Deus, o livro, na realidade, é comunicação de esperança. É uma mensagem de proteção, é um privilégio para nós conhecermos a esse livro, conhecermos a vontade de Deus. Então, irmãos, eu faço até um apelo para vocês: vão nas redes sociais, convidem os amigos para estarem aqui no domingo que vem, algum parente que ainda não aceitou a mensagem, algum familiar até, venham, tragam as pessoas para cá, convidem para poder estudar o livro de Apocalipse, porque, irmãos, a igreja, quando abre as portas para apresentar essas mensagens, é uma grande oportunidade evangelística que nós temos de conquistar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir a Bíblia durante esses dias, vamos abrir a palavra do Senhor para poder salvar as pessoas, para que a palavra fale ao nosso coração, para que a palavra fale ao coração das pessoas. Então não vamos deixar de trabalhar. É muito lindo a gente estudar o Apocalipse, tá bom? E na semana que vem, o nosso próximo episódio é a origem do conflito cósmico e os efeitos no planeta Terra, tá bom? Esse vai ser o tema que nós vamos estudar. Eu acho, irmãos, que é uma excelente oportunidade de trazer amigos, inclusive evangélicos. Nós temos muitos evangélicos, católicos, gente sincera, gente boa, mas que não conhecem esses temas. E eu costumo dizer o seguinte: aqueles que não conhecem o tema do grande conflito,
que não são capazes de enxergar o tema do grande conflito, terão muita dificuldade para entender a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é muito coerente. Um tema está ligado ao outro. E as pessoas estudando o livro de Apocalipse, da maneira correta, elas vão encontrar essa coerência e vão amar mais o Senhor Jesus Cristo e vão sentir mais desejo de estar com Ele no lar celestial. E eu quero fazer um apelo hoje diferente, né? O meu apelo hoje vai ser diferente. O apelo hoje vai ser: quantos de nós vamos trabalhar para trazermos pessoas para que elas possam conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo através do livro de Apocalipse? Eu estou disposto a fazer isso. E vocês? Quantos? Amém! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, então que Deus nos abençoe. Foi uma bênção muito grande ter estado com vocês aqui, né? De uma semana, né? Começamos aqui no sábado, estamos terminando hoje. Foi um prazer para mim muito grande estar com vocês. E sempre que quiserem, eu estou aí à disposição para poder falar aos irmãos. Bom, podemos orar então? Vamos ficar em pé e vamos fazer a oração final. Reverendíssimo Pai Celeste, é com muita gratidão, Senhor, que nós recebemos as mensagens do Apocalipse. São mensagens de esperança. É fato, Senhor, que aparecem ali algumas imagens pictóricas, algumas coisas feias, mas é a feiura do pecado, é a feiura da corrupção, da trama, do engano, do mistério de Babilônia. Mas no livro de Apocalipse nós também vemos muita beleza. O Senhor Jesus Cristo, teu Filho aparatado, com aquelas vestes maravilhosas de luz, com aqueles olhos chamejantes, mas um coração cheio de graça e de bondade, para compartilhar com todos, para salvar os seus filhos. Ó Deus, que coisa maravilhosa, quando nós olhamos a beleza do Apocalipse, aquela mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que coisa maravilhosa, quando é retratado o trono da tua santidade, os 24 anciãos, cantando louvores ao teu nome. Senhor, tem tanta coisa linda no Apocalipse, inspiradora, e nós queremos, meu Deus, pedir ao Senhor que essa inspiração nos movimente, nos mova, para que nós possamos sair destemidos para pregar a tua palavra, viver a tua palavra e dizer, como o próprio apóstolo João: ora, vem, Senhor Jesus, neste nome maravilhoso, aleluia, louvado seja o teu nome, amém, amém, glória a Deus.